Opiniões de Francisco Assis e de José Pedro Aguiar Branco, aqui em frente a frente. Boa noite aos dois, bem-vindos. Obviamente o tema destaca-se pela sua própria importância e, além das duas comunicações que ontem o Francisco Assis fez ao Parlamento, que eu já ouvi elogiadas praticamente por todas as bancadas, pelas suas características oratórias. Houve uma que eu trouxe aqui também, que foi da deputada Heloísa Apolónia, dos Verdes, que tirei ontem e restei pela pungência, em que ela interpela praticamente tudo e todos onde é que isto vai parar. De PEC em PEC, de aumento de impostos que vêm também do seu lado, circunstâncias de redução dos vencimentos. É uma afirmação, já que vem, é uma afirmação. Podem vir, mas com estes elementos, onde é que isto vai parar é a única intervenção que eu vou ter neste vosso debate. Francisco Assis, por favor. Bom, é evidente que ninguém tem essa capacidade de prever em absoluto o futuro. Agora, o que temos é a obrigação de responder aos problemas com que somos confrontados. E essa é a obrigação de qualquer governo. E creio que o atual governo fez isso. Isto é, o governo confrontou-se com uma gravíssima crise económica, financeira, sobretudo, que evidentemente tem repercussões económicas e pode ter repercussões sociais, e já começa a tê-las. Essa crise é uma que não vamos agora estar outra vez a discutir a origem da crise, já aqui falamos muitas vezes sobre isso. A verdade é que estamos... Não é por essa razão. Não venha introduzir essa forma, a questão dessa forma que me obriga a recomeçar esse debate. A questão fundamental é esta: os governos não escolhem as circunstâncias em que governam. E este governo governou, de facto, em circunstâncias muito difíceis nos últimos 3 anos. Este governo e muitos outros governos por esse mundo fora. E teve que tomar decisões muito difíceis, decisões até potencialmente impopulares, mas não hesitou em tomá-las. Nós, neste momento, estamos também num processo de transformação a nível do próprio modelo institucional europeu. Isto, a Europa está-se a dotar de uma governação económica, porque se chegou à conclusão de que, havendo uma unificação monetária no espaço da zona euro, havia necessidade também de dotar esse espaço de uma governação económica. E isso obriga a que os governos apresentem todos os anos programas de estabilidade e crescimento, ou façam a atualização anual desses programas de estabilidade e crescimento. E o que o governo português fez nos últimos dias foi precisamente isso. Elaborou uma atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento, estabelecendo as grandes linhas de enquadramento da política orçamental para os próximos 3 anos. Apresentou ao país, depois apresentou em Bruxelas. Em Bruxelas, felizmente, suscitou uma apreciação positiva por parte do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, dos nossos parceiros. Há quem disputa essa cronologia e eu vou... E a seguir, não, mas isso é objetivo, pode-se... E a seguir foi discutido ontem no Parlamento. E o que se verificou foi que os vários partidos da oposição, uns porque têm, de facto, uma divergência insuperável em relação ao nosso modelo de política económica e de política orçamental, e outros, a meu ver, por puro oportunismo circunstancial, votaram contra o Programa de Estabilidade e Crescimento. Isto significa, evidentemente, que lançaram o país numa crise política. Olha, repare, eu compreendo que o Francisco Assis quer sempre furtar-se a ver de quem é a responsabilidade da situação em que estamos. Mas isto não é uma situação que surge, uma situação que surge ex novo agora. E, portanto, há um facto que leva a isto, que é da responsabilidade do Partido Socialista e das conduções das políticas, nomeadamente em termos de terem-nos levado a um endividamento brutal, que deram o que deram no país. E, portanto, nós não podemos desgarrar a culpa e a responsabilidade por parte deste Governo, nomeadamente do Primeiro-Ministro, que foi sempre surdo àquilo que eram as observações, conselhos e críticas, nomeadamente por parte do Partido Social Democrata. Não obstante, o PSD ajudou o país e ajudou o Governo a tentar superar essa crise, viabilizando todos os instrumentos que eram necessários para este Governo, não obstante ser minoritário, poder ter os meios para fazer as suas políticas e ultrapassar a crise. O que acontece é que, sistematicamente, o Primeiro-Ministro dizia e o Governo que a situação estava controlada, que os PECs que eram apresentados eram suficientes, e depois vinha novamente por execuções orçamentais que afinal não eram como eram, derrapagens que afinal aconteceram. Nada era suficiente para poder ultrapassar a crise, era preciso mais medidas de austeridade. Quando o PSD disse claramente que não viabilizaria outra situação, a não ser que fosse tudo muito bem explicado. E este Governo faz, a meu ver,
tem uma atitude absolutamente, e eu acredito que o Francisco Assis concorda comigo, censurável do ponto de vista democrático. Se a situação era tão grave como o Governo diz, se a situação de crise obrigava a um sentido de responsabilidade e de Estado acrescido, então o Primeiro-Ministro vai a Bruxelas, não comunica ao Presidente da República, não convoca o maior partido da oposição para poder avaliar das medidas que seriam necessárias a serem apresentadas e dá o fato consumado, chantageando a seguir, dizendo que ou nós ou o caos. Repare, eu tenho a certeza que o Francisco Assis vai concordar comigo também. É inadmissível a atitude do Primeiro-Ministro no debate parlamentar em ter ouvido o Ministro Teixeira dos Santos e depois ter saído do Parlamento. É inadmissível o Ministro Teixeira dos Santos ter, no momento em que a doutora Manuela Ferreira Leite vai falar, tenha dado um péssimo exemplo do exercício institucional e de democracia, ostensivamente saindo do Parlamento, e esta matéria é uma matéria que não é formal nem procedimental, é de respeito institucional pelas regras básicas da democracia e mais, são aquelas que levam a poder haver confiança que permita consensos, porque a confiança para permitir consensos também tem a ver com as partes, com os interlocutores, e é evidente que este Primeiro-Ministro não é confiável. Bom, não vou passar por cima desta última afirmação, que não tem qualquer sentido. Agora, em relação a tudo mais, o que eu tenho verificado, eu não desvalorizo as questões formais e procedimentais, que evidentemente têm a sua importância. Teremos interpretações diferentes sobre a forma como tudo isto ocorreu. Agora, o que verifica é que o PSD só consegue falar de questões formais e procedimentais porque não quer entrar no debate substancial, que foi o que ontem se viu no Parlamento. Isto é, o PSD não é... Deixe-me agora falar. Bem, mas esta não é formal, mas nem procedimental. Formal pode ter importância, mas é formal e procedimental. Em relação à questão de fundo, que é a questão substancial, que é a questão de saber o que é que o PSD pensa neste momento, que soluções tem, que medidas. O que o Primeiro-Ministro disse desde há mais de 8 dias, que disse praticamente todos os dias, foi uma coisa muito simples. Nós estamos dispostos, nós apresentamos em Bruxelas as grandes linhas de orientação que comportavam já algumas medidas do Programa de Estabilidade e Crescimento. Mas nós só temos que apresentar o PEC até abril. Porquê é que o antecipamos? Porque tivemos uma cimeira extraordinária do Eurogrupo e era importante que Portugal chegasse a essa cimeira, uma cimeira em que se iam tomar decisões muito importantes em relação a toda a resposta europeia a esta crise, era importante que Portugal chegasse lá com um conjunto de propostas que suscitassem a adesão dos vários países europeus, da Comissão e do Banco, deixe-me em Portugal. Não, isso também lhe explico já. E do Banco Central, deixe-me só dizer isso. O que está em aberto é o seguinte, que demonstrassem que nós tínhamos, de facto, capacidade para adotar medidas que permitiriam concretizar os objetivos. Os objetivos eram a redução do déficit para 4,6% este ano e 3,2% em 2012 e 2013. E foi o que nós fizemos. E fizemos bem, porque quer a Comissão Europeia, quer o Banco Central Europeu, quer os nossos parceiros nos vários governos europeus, independentemente da sua família política de origem, manifestaram adesão a esta solução. Isso contribuiu naturalmente para melhorar a posição de Portugal e credibilizar Portugal. Quando o Primeiro-Ministro cá chegou, a questão que colocou foi esta. Nós agora, estas são as grandes linhas e comportam já de facto medidas. Mas nós estamos dispostos a negociar com os demais partidos da oposição, e muito em particular com o PSD, porque é possível introduzir modificações desde que não sejam postos em causa os objetivos finais, que é ter a redução do déficit para aqueles valores. Isto é, isso aí é que é imutável. Mas os caminhos para lá chegar, podemos despedir. Não é tudo o resto serve. Ouça, não é tudo o resto serve, até porque a atitude não é. O Ministro Silva Pereira, o que não é tudo o resto serve, porque é evidente que nós somos razoáveis, ambos somos razoáveis e percebemos que não é tudo o resto serve. Agora, a verdade é que nós também sabemos de antemão que muitas das soluções que o PSD proporia, se porventura tivesse essa possibilidade de propor, não seriam muito diferentes destas, porque a latitude de escolha também não é assim tão ampla quanto isso. E, portanto, havia aqui uma disponibilidade real para dialogar. O que nós pedimos ao PSD foram coisas muito simples. Primeiro, digam lá em que é que discordam. Digam lá em que é que concordam. E digam lá que propostas alternativas é que têm. E nós ontem tivemos um debate e infelizmente o PSD não fez nada disso. Desculpe, isto é uma maneira retórica também de alterar os dados do problema. O que acontece... maneira retórica? Não. O que acontece é as duas uma. Retórica tem que ser, senão estava aqui em silêncio, não. Está bem. Percebe o que eu quero dizer. É o que quer dizer. Retórica do ponto de que não coincide a realidade. Não, o que o PS devia ter feito e o Governo era, se precisava de ir a Bruxelas e ao Conselho Europeu com a segurança quanto às medidas que eram necessárias para sair da situação e, portanto, apontar esses tais objetivos, devia ter antes
previamente conversado para poder seriamente chegar ao dito cujo Conselho Europeu com a segurança de que essas medidas eram as medidas que o país aceitava. Ou seja, não é a fazer negociações, conversas, como fez durante vários períodos de tempo, sem dar cavaco, quer ao Presidente da República, quer ao Parlamento, e depois chegar cá como um facto consumado, dizendo com o aval que teria por parte das entidades europeias, e que por isso ou é isto ou não existe mais nada. Não, mas é que não disse o que acontece... Não disse ou é isto ou não existe mais nada. O que eu estou a dizer é que o Governo disse precisamente coisa diferente. Desculpe, Francisco, a primeira posição do engenheiro Sócrates e do ministro Teixeira dos Santos foi isto. Eu sei que o PS depois veio dizer que eram equívocos de comunicação. Eu sei que depois o ministro António Costa... Isso é em relação a outra coisa. Desculpe os equívocos de interpretação, porque a seguir o ministro Silva Pereira veio dizer que estava tudo em aberto e que era possível negociar tudo. Agora, o fundamental, o fulcral de porque que é necessário mudarmos de governo em Portugal é porque este governo e este primeiro-ministro não merece a confiança nem interna nem externa. Externa? Porque externa nem não merece externa, não nem viu externa. Não viu hoje a chanceler Merkel, nem externa, não merece. Não tem visto as várias declarações de vários dirigentes políticos. A confiança reflete-se-ia nas condições em que, nomeadamente os mercados internacionais, poderiam aplicar em matéria de taxa de juro. E como não há confiança neste primeiro-ministro, porque sistematicamente anuncia uma coisa e depois acontece outra, não há confiança de que este governo tenha força, estratégia, porque não tem estratégia, não há uma estratégia, não há uma linha de rumo coerente. Desde há uns meses esta parte que se verifica que a navegação do governo é sempre à deriva e isso não injeta confiança interna nem nos mercados internacionais. Por isso é que, não obstante irmos de PEC em PEC, não obstante o Partido Social Democrata ter dado as condições para este governo poder aplicar as medidas que eram necessárias para sair da crise, a verdade é que as taxas de juros foram sempre subindo, não havia, nem os mercados acreditavam que este governo tivesse a força suficiente para poder levar o país para a frente. É verdade, e por isso, o que é que Portugal precisa? Para responder à pergunta que o Mário Crespo fez, precisa de um governo com uma maioria que permita aplicar as medidas de forma consistente e coerente. Precisa ter estratégia, que também não tem atualmente. E precisa de induzir uma confiança de um novo ciclo que mostre lá fora e cá dentro que nós temos as condições para honrar os nossos compromissos. E isso não é possível com um primeiro-ministro esgotado, com um governo esgotado e com, inclusivamente, um governo que mostra que é incoerente dentro de si próprio. E, portanto, é muito simples. As eleições também, mais um dado que me parece importante. Eu acho que ter-se dramatizado o recurso às eleições é muito pouco democrático. Em democracia, as eleições são sempre um meio e uma solução para se resolverem os problemas de um país. E, por isso, o recurso às eleições é natural, é normal e não tem nada de dramático. E, por isso, toda a dimensão eu diria, desculpa a palavra, mas eu acho que é mesmo de chantagem que o governo, vários membros do governo, o Partido Socialista também nos seus dirigentes máximos, colocou face aos portugueses, ou nós, ou parece que Portugal amanhã desaparece, é uma situação democraticamente censurável. Vamos lá ver. Primeira coisa, Deixa-me fazer uma pergunta. Os senhores estão assim tão zangados que o entendimento não seja possível? Eu acho que não, nem devemos estar e devemos fazer um esforço para não estar. Nós vamos ter agora um momento de disputa, se tivermos, se o Sr. Presidente da República optar pela convocação de eleições antecipadas, teremos um momento de disputa eleitoral que deve ser um momento de clarificação de projetos. E, portanto, é um momento de disputa aberta, leal, civilizada, e espero bem que isso seja. Bem que sim. Mas um momento de disputa clara, em que se perceba, o PST tem um projeto, no dia em que o apresentar, ainda não o fez, o PS tem uma determinada linha de orientação. Portanto, porque é visto de fora até agora... A vossa narrativa mútua, politicamente falando, é muito negativa. Não, eu percebo isso. Agora, também temos que fazer aqui, não podemos ceder em absoluto aquilo que são, por vezes, alguns impulsos do momento. Isto é, nós não podemos agora pôr a nossa vida democrática num estado de suspensão. Isto é, nós temos que debater, temos que discutir e temos que apresentar projetos diferentes. Temos que fazê-lo com respeito pelas opiniões dos outros e de forma civilizada. O que temos que ter especiais cuidados no momento que estamos a atravessar na nossa vida pública nacional.
Há um segundo momento, depois das eleições, ganhe quem ganhar, eu sempre disse, ganhe quem ganhar, vai haver necessidade de promover alguns entendimentos de fundo na nossa vida política parlamentar e que tem que abranger o PS e o PSD. Sobre isso não tenho a mais pequena dúvida. Os partidos são diferentes, CDS. Têm projetos diferentes e provavelmente também o CDS. Eu não estou com isto a defender a solução de coligação. De entendimentos, consensos. As coligações, isso ver-se-á em função dos resultados. Mas tem que haver, evidentemente, tem que haver alguma disponibilidade para isso. Agora, veja, em relação a tudo o que se tem passado ultimamente, o problema fundamental... Tem um minuto, Francisco. Bom, o problema fundamental, a meu ver, é que o PSD não trouxe até à data soluções e medidas. Isto, falta estratégia, falta confiança. Isso verdadeiramente não é nada. Quer dizer, esse espremido é zero, absolutamente zero. Nós temos uma linha de orientação. Essa linha de orientação é uma linha de orientação de resposta a problemas concretos e problemas prementes que se colocam ao país. Vamos ver o que o PSD tem. A linha de orientação, umas vezes é preciso as grandes obras públicas, outras vezes são as obras nas escolas. Umas vezes param-se as obras nas escolas, outras vezes começam as obras nas escolas. Isso é a caricatura das coisas. Para exemplificar a deriva que este governo tem mostrado nos últimos meses e, eu diria até, este governo desde que tomou posse. E, portanto, a falta de coerência, a falta de estratégia... Eles nunca aceitaram os resultados eleitorais. Não, a falta de coerência, a falta de estratégia... Não, a falta de coerência, a falta de estratégia, este governo revelou-a até este momento do insuportável. E eu diria, e espero, que o Partido Socialista, agora, diferente do que fez nas últimas eleições, não minta aos portugueses. Porque nas últimas eleições mentiu aos portugueses quanto ao estado das contas públicas, fez uma campanha que não foi verdadeira, com isso conseguiu a vitória de pirro. Esse é que é o problema. Os senhores não aceitaram os resultados eleitorais. Conseguiu a vitória de pirro. Estiveram à espera do primeiro pretexto para derrubar o governo. Esse é que é o problema. E o Estado do país reclama hoje, mais ainda do que na altura, que se diga a verdade aos portugueses, e eu espero que o Partido Socialista, desta vez, começar por praticar porque é o mesmo candidato a primeiro-ministro, não faça aquilo que fez da outra vez, que foi mentir aos portugueses. Eu acho que isso não é forma de falar, José Pedro Gabriel. Essa coisa de mentir e mentir, acho que não é forma de falar, mas enfim. Francisco Assis. E nem é o seu estilo. Está-se a deixar contaminar pelo pior que há hoje na vida política. Não estou. Esta retórica de mentira e de não sei o quê. Vamos apresentar propostas e afastar-nos desse estilo de linguagem. Não. Acho que não há uma linguagem que gosto demais do meu país. Eu gosto demais do meu país. Gosto demais do meu país. Para querer, como todo e qualquer português. Estou a falar agora por mim. Gosto demais do meu país para que ele passe por um segundo momento de falsas promessas, como aconteceu e que iludiram os portugueses há 2 anos e que permitiram que tudo aquilo que agora o governo diz que não devia ter acontecido. É ignorar a crise internacional, as suas manifestações mais recentes, a crise financeira mais recente, tudo isso é ignorar completamente. Qualquer português atento, não contribui, qualquer português atento sabe que o Primeiro-Ministro negou sempre a importância do endividamento externo, negou sempre aquilo que era a necessidade de parar as grandes obras públicas e negou sempre que o país tivesse face a uma emergência social. Isso não é aquilo em que estamos hoje. Isso evidentemente não corresponde à realidade. Tudo aquilo que estamos hoje não nos prejudica só a nós, isso prejudica a vida política em geral, esse tipo de linguagem. Não muito obrigado. Temos que ter cuidado com isso. Vamos ficar seguramente atentos à vida política e à linguagem com que ela é conduzida daqui para a frente. Mais que os formalismos, a linguagem. E o Primeiro-Ministro também deve... Foi o Frente a Frente, foi o Jornal das 9. Muito obrigado por ter estado connosco até amanhã. O nosso convidado amanhã é o filósofo José Gil. Falaremos de todas estas linguagens.